Começa agora nesta emissora o programa Batalha em Debate, com assuntos que enriquecem a sua cidadania. Apresentação: Dr. Antônio Pedro de Almeida Neto. Estreando hoje o Batalha em Debate, um programa que vai discutir o cenário político, histórico, presente e futuro de nossa cidade, com as pessoas que estão envolvidas nesse cenário. O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Lages Alves, eleito 3 vezes prefeito de Batalha. Dr. Antônio Lages é médico hematologista formado pela Universidade Federal do Ceará, o 12º dos 14 filhos de Magno Pires e Dona Sinharinha. Casado com Dona Terezinha Lages, também ex-prefeita de Batalha. É fazendeiro, professor aposentado da Universidade Federal do Piauí e ex-diretor do EMOP. Dr. Antônio Lages é de uma tradicional família política batalhense. Segundo dados históricos, seu tio-avô Antônio Pires Lages foi prefeito, seu bisavô materno Francisco Borges Alves também foi prefeito, seu tio Levi Saavedra foi prefeito, seu pai Magno Pires foi prefeito de Batalha, sua irmã Sulamita foi vereadora, sua irmã Floripes foi vereadora e vice-prefeita, seu irmão Francisco Pires foi vice-prefeito, seu sobrinho Magno Isidório foi vereador e vice-prefeito, sua sobrinha Fátima Pires foi vereadora, seu irmão Magno Pires tem ocupado cargos importantes na gestão estadual como secretário de administração. Atualmente, sua sobrinha neta, Larissa Alencar, ocupa uma vaga na Câmara Municipal de Batalha e seu sobrinho, Henrique Pires, é deputado estadual reeleito. É uma tradição política de mais de um século. Dr. Antônio Lages, boa tarde, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença no nosso primeiro Batalha em Debate. Boa tarde, Antônio Pedro, boa tarde, Maurício, boa tarde aos demais componentes aqui da Rádio Batalha FM. É com grande satisfação, realmente, que eu estou aqui, hoje, atendendo a seu convite, Antônio Pedro, para a abertura desse programa Batalha em Debate. Quero dizer para você que esse nome, Batalha em Debate, realmente se encaixa um pouco com o meu comportamento. A minha família sempre foi contra a esse meu posicionamento de sempre estar à frente desses problemas de batalha. E quero agradecer a vocês essa oportunidade que estão me dando. E também mandar um abraço amigável, carinhoso e fraterno para toda a população de Batalha e município vizinho que nesse momento estão ouvindo. Obrigado, Antônio Pedro. Obrigado, Maurício. Doutor Antônio Lages, o senhor foi criado nesse ambiente político que eu descrevi. Qual a lembrança mais antiga que o senhor tem desse cenário político? Quais são as suas lembranças da adolescência, da infância, no que diz respeito à política batalhense? Antônio Pedro, você talvez não se recorde do grande relacionamento de amizade que tinha entre o seu pai e o meu. Mas você também se recorda, e talvez o Maurício, que convive aqui já há algum tempo, do grande relacionamento de amizade que tinha entre eu e Carlos Magno de Almeida, seu pai. Era uma amizade muito assim ímpar, onde a gente sempre estava discutindo os problemas relacionados à batalha. E a minha mulher sempre dizia, é o seu consultor. Eu digo com grande satisfação, eu adoro conversar com o Carlos Magno, ficar ali na porta conversando com ele, e essa amizade nunca se acabou. E com certeza ela vai perdurar por mais alguns anos, Antônio Pedro, porque nós temos ainda muito a andar aqui pela frente nessa corrida pela vida. Isso, exatamente. E a recordação, além dessa, com o seu pai, com a sua mãe, daquelas mangas rosa que a gente chegava lá e ela oferecia pra gente. Era fantástico. E também da época onde o teu pai, Carlos Magno, morava com a gente lá em Teresina. E na fazenda,
a recordação que realmente me marcou nessa política de batalha foi quando criança, que meu pai era comerciante, tinha um comércio com os caminhões direto para Fortaleza. Ele carregava aqueles caminhões lá na fazenda com produtos regionais, Maurício. Era babaçu, era tucum, era farinha, arroz. E quando chegava aqui em Batalha, todas as vezes, mesmo já tendo despacho, vinha a interdição aqui em Batalha. Então, o meu pai ficava atormentado, a família toda, e isso me marcou a infância. E eu sempre dizia, vai ter uma hora onde eu vou poder mudar essa realidade. Aí saí da fazenda aos 9 anos para estudar, estudei em Teresina, depois fui para Fortaleza fazer medicina. Quando retornei, após aproximadamente uns 10 anos de retorno aqui em Teresina, o pessoal, os amigos, começaram a me procurar para a gente começar a fazer esse alinhavado político aqui em Batalha. Isso. E assim eu topei, e assim eu estou nele, e não quero sair tão cedo. Nós vamos chegar lá. Na sua primeira eleição, na sua segunda gestão e na terceira gestão também. Doutor, falando no seu pai, Magno Pires, ele foi uma liderança política muito expressiva aqui em Batalha. Como era o cotidiano da família na fazenda Monte Alegre, em virtude desse fato, dessa liderança política que ele exercia na cidade de Batalha? Eu sei que existiam as festas, eu sei que a casa era sempre cheia, sempre alegre, mas tento ainda dessas suas lembranças, o cotidiano de uma família política no século passado aqui em Batalha. Do papai, semanalmente ele vinha 2, 3 vezes à Batalha e uma vez por semana ele ia a Periperi fazer negócios, ouvir os amigos em Batalha, e quando ele chegava lá na fazenda, ele ia contar as histórias para a gente ouvindo ali, ele relatando tudo, e sempre com aquele mirante na eleição municipal de Batalha. E aquilo foi nos marcando, mas era o dia a dia, era essa conversa. À noite, ele era um agricultor, plantava muito feijão, milho, arroz, farinha. A subsistência, Maurício, de toda a família via da roça. Ele não tinha emprego, meu pai nunca teve, tinha um comércio, e nenhum dos filhos, até onde eu sei, só depois de formado, foram ter empregos. Doutor, foi então influência direta dele a sua decisão de entrar na política batalhense? Não tenho nenhuma dúvida e transmito isso para todos que estão nos ouvindo. A influência foi direta daquelas conversas diárias que eu ouvia lá na fazenda. E aquilo ficou marcado na memória e se transformou no que a gente está convivendo hoje aqui em Batalha. Doutor Antônio Lages, um dos capítulos mais marcantes da nossa história é a rivalidade da família Lages com a família Melo. Qual a origem, qual o fato que determinou a adversidade entre seu pai, Magno Pires, e a outra grande liderança da época, o ex-prefeito Antônio Machado Melo, pai dos também ex-prefeitos João Messias e Amaro Melo? O que o senhor pode nos contar sobre isso? Antônio Pedro, olha, eu acho que a única coisa que justifica é o que ocorre hoje, é a disputa pela prefeitura. Isso aí foi a grande razão dessa separação, porque até antes desse interesse pela prefeitura de Batalha de meu pai, entende? Que era uma dominância da família Melo, a prefeitura de Batalha, ele, inclusive, seu Machado era padrinho, certo, do meu irmão, entende? Era compadre. Aí de uma hora para outra veio essa desavença política, essa desavença entre os amigos, compadre, provavelmente por conta do problema político municipal de Batalha. Opiniões políticas divergentes, ideologias diferentes. Né? Doutor Antônio, segundo pesquisas históricas ainda a confirmar, tanto o senhor quanto o ex-prefeito João Messias, a quem o senhor enfrentou nas urnas diversas vezes, descendem de um mesmo tronco ancestral. O casal português Antônio Carvalho de Almeida e Maria Eugênia tiveram entre seus filhos Ana Maria de Mesquita e Antônio Carvalho de Almeida, filho. Ana Maria deu origem à família Melo e Antônio, filho, deu origem à sua família. Então havia um vínculo familiar que foi se distanciando ao longo do tempo e que resultou nessa disputa, ora marcada também por reaproximações
É isso mesmo? A história é essa mesmo? Perfeitamente. E teve essa reaproximação, no entanto, que o meu irmão Francisco Pires foi vice-prefeito do Seu Machado algumas vezes. Floripes, minha irmã, também foi vice-prefeito do Seu Machado. E tem também o encarregado da nossa fazenda lá, o padre Cazuza, que foi também vice-prefeito do Seu Machado. Então tinha essa aproximação após o falecimento, certo, dos meus pais. Então teve essa reaproximação que, após a minha chegada formado aqui no Piauí, é que veio novamente esse distanciamento político entre a família Lages e a família Melo. Certo. Então havia uma aproximação. Seu pai, Magno Pires, era inclusive compadre, né? Perfeitamente. Do ex-prefeito Antônio Machado Melo. Houve essa divergência política, e enquanto seu pai foi vivo, a família se manteve distante. Depois da morte deles, que em 64, né? O falecimento dele em 64, é que houve essa reaproximação, a oportunidade em que o Francisco Pires e a dona Floripes foram vice-prefeitos aqui de Batalha, na gestão, inclusive, do grupo político do prefeito Machado Melo. Inclusive, a própria Floripes Pires foi vice-prefeita dele, Antônio Machado Melo, não é isso? Perfeitamente. Certo. Doutor, a sua eleição em 1989, a sua chegada ao poder em 1989, encerrou uma hegemonia de 4 décadas política do ex-prefeito Antônio Machado Melo, eleito 5 vezes prefeito. O que significou essa vitória para o senhor? O que foi aquele momento dentro de tudo isso que o senhor acabou de nos contar? Antônio Pedro, olha, tudo que eu falar para você não mede a minha realização naquele momento. Naquele momento, realmente, eu tive um momento de realização e me senti, assim, responsável por alguns problemas que eu via no dia a dia, desde jovem, no município de Batalha, que foi onde eu mais convivi quando jovem. Posso te dar alguns exemplos. Fique à vontade. Olhe, eu presenciei várias e várias casas de palha se incendiarem. Aquilo me marcou. Inclusive, eu tenho um irmão de criação que morava próximo à fazenda lá. A casa dele, de um momento para outro, pegou fogo, sem ninguém saber como. Então, aquilo me marcou. E eu sempre pensava e tinha na cabeça que, em eu chegando à prefeitura de Batalha, ia ser uma das minhas metas acabar ou chegar próximo a acabar essas casas de palha do município de Batalha. E assim, Antônio Pedro, nós fizemos e distribuímos naquele primeiro mandato. Você vê a minha preocupação sempre com o social, com o homem do campo, com aquele homem sofrido, entende? Distribuímos casa, dormilheiro de telha, aproximadamente para 1.000 casas. E aquele número absurdo de casa de palha. Você chegava numa região de Batalha, não tinha uma casa de telha praticamente. E me recordo muito bem da última casa de palha lá da região dos Anajás, vizinho lá, Extremando com Barras, que eu fui pessoalmente levar as telhas para uma última casa de palha que tinha lá. E assim nós fizemos no município todo e também na cidade. Então tinha Isso foi uma marca da nossa primeira gestão. Essa preocupação sua enquanto cidadão, enquanto pessoa que nasceu e cresceu aqui em Batalha, conhecendo a realidade de Batalha, então tinha essa vontade de entrar para a política, então foi uma satisfação pessoal, de certa forma também levar adiante o legado do seu pai, né? Magno Pires, né? Que tinha sido prefeito aqui de Batalha, e também acho que significativo no sentido de que encerrou um ciclo da política batalense, né? A partir daí o senhor foi eleito prefeito, mas nós iniciamos um novo ciclo dentro da política batalense. O senhor foi eleito em 1989, o senhor assumiu a prefeitura, o senhor conseguiu eleger o seu vice-prefeito Mário Denis. Na eleição posterior, o senhor foi candidato, né, perdeu a eleição para o João Messias. O senhor voltou em 2000, conseguiu se eleger prefeito, né? Teve outra gestão, teve mais outra gestão, teve a derrota do seu grupo político também
para o Amaro Melo. A sua candidata era a Evoneide, o senhor era prefeito, apresentou a secretária de saúde, Evoneide. Depois teve a eleição da sua esposa, Terezinha, que disputou a reeleição e perdeu a eleição para o João Messias, e nós chegamos na eleição do José Luiz também, que foi a última disputa eleitoral, a sua disputa com o José Luiz do Frango, o atual prefeito. Então foram muitas vitórias e muitas derrotas para os dois grupos políticos. Aqui o senhor atribui esse fato, essa alternância de poder nas últimas 3 décadas aqui em Batalha? A gente sempre dizia que tinha tradição política não haver reeleição de grupos políticos. Isso foi quebrado quando o senhor conseguiu eleger o seu vice-prefeito, que foi o Mário Denis, e agora o João Messias era prefeito e conseguiu eleger o vice-prefeito dele, José Luiz do Frango, tá? Atualmente à frente da Prefeitura Municipal. Então, entre derrota dos dois grupos, nós tínhamos essa tradição de praticamente não reeleger. A que o senhor atribui esse rodízio? Antônio Pedro, isso é característico do regime democrático, né? Entendeu? Sempre essa alternância de poder é característico da democracia. Nós, como gestor, você não pode agradar a todos. Você traça, certo, o seu programa de governo, e esse programa de governo, às vezes, não satisfaz a todos. Certo. Por exemplo, a minha preocupação sempre foi saúde, educação, o social. Aí nós incluiríamos habitacional, entendeu? Abastecimento d'água, o setor primário na geração de emprego e renda através das agrariação de terra, a quantidade de kit de irrigação que nós distribuímos e esse povo produzindo e a prefeitura comprando, gerando emprego, gerando renda. E o dinheiro do município girando com o povo pobre da nossa cidade. Então isso não satisfaz a todos. O que satisfaz a todos é praticamente impossível. Certo. E em cima dessa insatisfação por parte, vem essa alternância de poder. Que é salutar para a democracia. É salutar. Isso é democracia. Doutor Antônio Lage, nós vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos conversar sobre um dos fatos também marcantes, que foi a sua cassação. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos. Batalha em Debate. Apresentação: Dr. Antônio Pedro de Almeida Neto. Voltamos agora com a estreia do nosso programa Batalha em Debate. Nosso entrevistado de hoje, Dr. Antônio Lages Alves. Doutor Antônio, qual a avaliação que o senhor faz da sua cassação? Antônio Pedro, você sabe, e muita gente em Batalha talvez não, qual foi o objetivo da minha cassação. O objetivo não, o porquê da minha cassação. Governador do estado, Monsanto. Homem muito preocupado também com o pobre, com o humilde, com o necessitado. E ele implantou naquela época o sopa na mão. Esse sopa na mão foi implantado praticamente em quase todos os municípios do Piauí. E quem implantava era o prefeito, juntamente com o governador, apesar do programa ser do governador. O prefeito também participava. E a minha ideia era implantar esse sopa na mão não só em Batalha, mas em todos os povoados do município onde tivesse um número razoável de pessoas. A gente já estava estudando isso. E de uma hora para outra, porque eu estava dando comida para o pobre necessitado, para aquele que vinha à batalha e precisava comer, que não tinha onde comer. Às vezes resolvia tudo aqui, terminava 2 horas e retornava para o seu município, para a sua cidade, para o seu local de residência, sem comer, sem tomar um copo d'água. Então, eu resolvi implantar essa sopa na mão. E juntamente com o governo, e foi o objetivo de minha cassação, porque eu estava querendo proteger o homem simples, o homem humilde. E eu paguei por isso, e o povo também pagou, porque não veio mais o sopa na mão.
O objetivo da minha cassação foi prejudicar o povo simples de Batalha. Após a sua cassação, o senhor foi eleito prefeito novamente. Então, eleito prefeito 3 vezes de Batalha, e o senhor cumpriu dois mandatos. Qual a avaliação que o senhor faz das suas gestões? Qual foi a marca que Antônio Lages deixou na cidade de Batalha? O que foi de positivo que o senhor considera? O que o senhor considera que faltou? Algum arrependimento também? Então, Pedro, olha, tudo que eu fiz não me deixou nenhum arrependimento. Posso lhe citar alguns, talvez não dê tempo de citar todos, mas vamos começar pelo setor habitacional. O problema da casa de telha que eu já falei. Aqui em Batalha, nós implantamos em uma das nossas administrações o conjunto Pedra do Letreiro. E, paralelamente ao conjunto Pedra do Letreiro, que são mais de 200 casas, nós implantamos e construímos também, demolimos e construímos 100 casas semelhantes à da Pedra do Letreiro, com excelente padrão. Problema das hortas comunitárias. Problema das mandalas, que ainda hoje tem gente ganhando 2, 3 salários por conta dessas mandalas que vendem verdura o ano todo. Problema da infraestrutura viária, que fizemos as estradas de Batalha, de Cachoeira do Urubu, de Monte Alegre para Batalha, Monte Alegre para Esperantina, na data Marcambira, na Jazinho. Fizemos também a do Massapê do Ziúze, fizemos a do Há Mais Tempo. Todas foram estradas feitas por nós. E no Há Mais Tempo estava lá o dinheiro para fazer um conjunto habitacional lá e não tinha como chegar o material. Nós fizemos a estrada e construímos também o conjunto habitacional lá do Há Mais Tempo. Na educação, o que chama a atenção, Antônio Pedro, na nossa primeira administração, nós levamos as primeiras professoras normalistas, que ainda hoje algumas estão no interior, como tem uma lá no Arajá, a Antônia. Ainda hoje está lá no interior dando aula, professora normalista, levada na nossa primeira administração, pagando um salário bom, entendeu? E depois, na área da educação, veio a escola de tempo integral, entendeu? Veio a aglutinação das escolas. Acabamos com o multisseriado, que é um programa de educação onde o aluno não aprende nada. O aluno está sendo enganado e seus familiares e a professora brincando de educar. Construímos a escola lá do Há Mais Tempo e fizemos uma melhoria em grande número de escolas aqui de Batalha. E aquelas escolas que tinham pouco alunos, nós fizemos o polo, criamos os polos educacionais e acabamos com essa escola de multisseriado. Foi um resultado fantástico. Na cidade, nós asfaltamos a cidade toda. Tudo que tem de asfalto aqui em Batalha foi feito por nós. A Festa do Bode foi uma marca que promoveu Batalha no Piauí, no Brasil e no mundo. A prova evidente disso é que nós ganhamos, foi o único prefeito ou empreendedor do Piauí, foi Antônio Lages, que ganhamos o prêmio de prefeito empreendedor, fomos disputar, ganhamos no Piauí, fomos disputar no Nordeste e vencemos no Nordeste, entende? Fomos lá para Brasília, todo mundo reconhece isso. E o resultado disso foi a bacia leiteira, desativada pela administração seguinte. Ainda hoje estão gritando por falta de bacia leiteira, pessoal querendo criar. Bacia leiteira, melhoria no rebanho de caprino e ovinos, que melhorou muito. Ainda hoje tem aí o pessoal satisfeito com esse programa. O programa da Casa de Farinha que nós fizemos lá na região dos Currais. Fizemos lá a Casa de Farinha, muito boa, que ficou lá funcionando por algum tempo, hoje também desativada. Problema do artesanato. Nós promovemos o artesanato de Batalha em Brasília, no Rio e em São Paulo. Ainda hoje a mesma pessoa compra o artesanato lá da Frecheira e não teve mais o incentivo. Quando eu deixei, já tinha incentivo lá, já tinha gente dos currais, em várias localidades do município, fazendo artesanato de palha de milho. Então, tem que ser continuado. A Festa do Bode. O que promoveu a Festa do Bode aqui em Batalha? Você vê quantos empregos foram gerados. 3 dias de festa à noite e durante o dia palestras educativas no setor agrícola, no setor pecuário, na bacia leiteira.
Quer dizer, naqueles restaurantes que foram criados, que hoje tem restaurante, foi criado naquela época. Então, isso aí foi muito importante. Na área da saúde, nós colocamos aqui em Batalha, Antônio Pedro, esse hospital foi construído por nós, na nossa primeira administração. Eu terminei em dezembro e Mário Denis inaugurou em janeiro. Foi construído por nós. Trouxemos, além do hospital, primeiro município do Piauí que implantou esse programa de agente comunitário de saúde foi Batalha. Esse PSF, certo? Também primeiro município Batalha. Esse CAPS também foi implantado por nós, primeiro município, e só tinha Batalha. Vinha gente de Esperantina, de Barra, de Piripiri, de Piracuru, todos para cá, para o CAPS, entende? Então, nós fizemos uma revolução na saúde. Agora, tinha que ter sido dado continuidade. Agora, infelizmente, não foram dadas essas continuidades. Bom, eu estou dizendo que o tempo é curto para a gente falar tudo. E eu tenho certeza que alguma coisa importante a gente pode ter esquecido. Mas aí é o grosso, certo? Bom, Antônio Pedro, você se lembra como era a agência do Banco do Brasil de Batalha? Pouca gente se lembra. Você fazia uma fila no meio do sol do Banco do Brasil. O nosso fórum era uma vergonha, os dois. Então, levamos lá. Fui conversar com o pessoal da Justiça, a gente faz o fórum, você deve 150 mil, 100 mil ou 150 à época. Fizemos o depósito e o fórum foi construído. E o Banco do Brasil, eu fui com um empresário aqui de Batalha, que se dispôs a fazer o prédio, o Benedito Lustosa, fomos a Teresina, conversamos com a superintendência e a conversa lá foi simplesmente o seguinte: ou você faz um prédio digno em Batalha para atender ao povo de Batalha, ou a Caixa Econômica vai fazer. Logo começaram, está aí hoje o Banco do Brasil, um prédio que se impõe, que dá conforto, que dá comunidade para a clientela. Então isso, Antônio Pedro, são algumas das nossas marcas. Sem falar, Antônio Pedro, a quantidade de calçamento que nós fizemos em Batalha. Essa cidade, quase toda, o calçamento da cidade, assim como o asfalto, todo foi a gente que fez. Também o calçamento. Nós temos aqui vários bairros totalmente calçados por nós. E no interior também. Quantas pontes? Na região da Tamacambira, você não conseguia ir a lugar nenhum na hora que chovia. Fizemos pontes em todas. Doutor Antônio Lages, chegando nos dias atuais, qual a avaliação que o senhor faz da gestão do prefeito José Luiz? Antônio Pedro, olha, eu vou lhe dizer bem aqui uma coisa. Mário Denis foi eleito prefeito comigo. Fui na prefeitura uma vez conversar com ele. José Luiz está aí como prefeito. Conversei com ele a primeira vez há 5 dias. Tive uma conversa com ele, antes tive uma conversa com ele, mas nada de envolvimento político, conversando quando a gente estava na eleição de governador, aproximadamente 1 ano e meio. Então hoje eu conversei com ele a semana passada. O problema é o seguinte: nosso amigo Zé Luiz, o problema mais grave que o Zé Luiz está enfrentando, mas isso é passivo de correção, na entrevista que eu fiz aqui com você, eu falei, está faltando ali os especialistas na área da saúde. Tem que ter um ortopedista, parece que agora já tem, um ginecologista, tem que ter um cardiologista, tem que ter um cirurgião, certo? Que esteja lá pelo menos de 15 dias, uma vez por mês, para atender essa comunidade. E, paralelamente a isso, lá em Teresina, ele tem que formar uma equipe, como eu sempre tive em todas as minhas administrações, para fazer a recepção desse paciente e levar até o local onde vai ser feito o procedimento final para resolver o problema de saúde. Então, isso aí tem que ser feito para melhorar a saúde. E no hospital também dotar de médico de plantões lá às 24 horas para atender a comunidade. E são sugestões, certo? Não é crítica, são sugestões. Bom, nessa área da educação, certo? O que tem que ter é o que eu digo sempre. País de primeiro mundo chegou a ser primeiro mundo devido à educação.
E essa educação é a educação em tempo integral. O aluno tem que chegar na escola às 7 da manhã e sair às 4 da tarde, tendo todo o apoio de refeições, 3 refeições. Tem que ter o apoio daquela pessoa que vai tirar as dúvidas daquele aluno lá dentro do tempo integral. E o tempo integral não é só para o aluno, é para o aluno, para o auxiliar, para o professor e para o diretor. Porque aí vai ter resultado dessa maneira. Se não for dessa maneira, a educação não deslancha. Isso nós fizemos aqui com 800 alunos em 4 escolas e o resultado foi extremamente positivo. Quem mais trabalhou nessa área e é uma pessoa que sempre fala da escola de tempo integral é a professora Aritana. Ela teve lá no Cedro um resultado fantástico e uma escola que não tinha mais nenhum aluno, porque todos tinham drenado, certo? Quando a gente implantou a escola para o município vizinho, na hora que implantamos a escola em tempo integral, com todas as coisas necessárias para isso, boa escola, bom professor, boa alimentação, todos os alunos voltaram e nós entregamos lá com mais de 100 alunos na escola. Então a escola em tempo integral é o resultado positivo é com ela. Se não foi com tempo integral, não tem resultado positivo. Certo. Doutor Antônio, nessa conversa que vocês tiveram, que o senhor acabou de relatar para a gente, que o senhor esteve conversando com o prefeito José Luiz. A reeleição foi um dos temas da conversa? Não só com ele, como com todos os prováveis candidatos que estão aí. Estive conversando com o Alano, disse que queria conversar comigo, perguntou se eu conversava, conversa tranquilamente. Conversei com o Alano, pauta, política de batalha. Conversei com a Samara, pauta, política de batalha. E o Zé Luiz esteve comigo também, conversamos durante algum tempo sobre vários problemas ainda de infância e depois conversamos sobre política de batalha. E todos me perguntaram, o senhor é candidato? Eu digo, hoje eu não defini ainda se sou ou não candidato. Está muito cedo e a gente vai esperar esse ano passar para a gente tomar uma decisão. Entendeu? Então o senhor conversou com o prefeito José Luiz e conversou também com os possíveis pré-candidatos. Com todos. Mas a questão se o senhor vai ser ou não candidato, não definiu, mas nós vamos discutir isso no próximo programa Batalha em Debate. Assuntos que engrandecem a sua cidadania. 87,9. A rádio das grandes novidades. Batalha em Debate. Apresentação: Dr. Antônio Pedro de Almeida Neto. Voltamos com o nosso programa Batalha em Debate, entrevistando o Dr. Antônio Lages. Doutor Antônio, qual o seu posicionamento político hoje? O senhor se considera oposição? Olha, Antônio Pedro, o problema é o seguinte. Hoje eu estou, já lhe disse, indefinido politicamente. Estou conversando com todos, entendeu? Mas, com certeza, eu não sendo candidato, eu vou trabalhar por alguém. Eu não deixarei a política. Irei trabalhar por um candidato a prefeito e provavelmente por 2 ou 3 vereadores. Certo. E o seu grupo político, incluindo os vereadores que foram eleitos na última eleição, o senhor os considera oposição ou situação? Qual a situação deles hoje? Na eleição passada eu perdi a eleição, mas fiz a maioria dos vereadores, fiz 6. Dos 6 vereadores hoje, comigo só tenho o Eduardo. Os outros 5 já estão com o atual prefeito. Qual o cenário eleitoral que o senhor imagina que vai se desenhar para a próxima eleição? Apesar da gente ainda estar um pouco longe, muita água ainda vai rolar, mas o que o senhor imagina? O que está se desenhando aí para a próxima eleição? Eu acredito que nós vamos ter aí provavelmente 2 e no máximo 3 candidatos a prefeito. 2, no máximo 3. E a gente vai ver para onde vai caso não seja candidato. O senhor está avaliando ainda essa questão, se vai ser ou não candidato? Estou avaliando, Antônio Pedro, pelo seguinte. A gente tem uma coisa em política que tem que ouvir muito. A minha primeira eleição, eu tive o apoio total da minha família. Na segunda também. Na da Terezinha, o pessoal foi atravessado. E nessa 4ª eleição que eu fui eleito, na 3ª eleição que eu fui eleito, a minha família já foi praticamente toda contra. E hoje, a minha família, ninguém aceita mais, certo?
pai, o senhor já foi prefeito e a mamãe 4 vezes e o senhor ainda quer continuar sendo prefeito? Eu digo, vamos pensar isso até o final do ano, né? Mas passa então pela sua cabeça a possibilidade de disputar a eleição novamente. Não tenho dúvidas, né? Que todos nós temos essa ideia, agora tem que fazer uma análise perfeita, né? Caso o senhor não vá disputar a eleição, o senhor está analisando quem vai apoiar. Perfeitamente, mas atualmente em termos de futuro político, o senhor considera alguém como sucessor ou sucessora política? Antônio Pedro, você me fez uma pergunta que o Wilson Brandão sempre diz. Antônio Lages, a pior coisa do mundo é a gente não ter um sucessor político. Ele não tem. O pai dele deixou o Wilson e o Wilson não tem um sucessor. A mesma coisa, eu sou político. Meus 3 filhos, nenhum gosta de política. Você conhece o Leandro, conversa muito com ele. O Rômulo também não quer e nem a Lisiane. Então, eu não tenho na minha família um sucessor político. Bom, eu tentei. Você sabe disso, tentei o Magno Idório, certo? Tentei, não deu certo. Tentei Larissa, tentei Paulo e tudo. Quer dizer, a família nenhum for eleito e tudo, mas na hora do poder, todo mundo é cacique. Ninguém quer mais ouvir, certo? Aquela história, e o que tem que ser visto aí é que o mandato tem sido único. Um vai eleito, no outro não vai, e assim está continuando. Então, em termos de sucessão da família, eu não vejo. Tem que fazer opção por uma pessoa que não seja da família. Então, inclusive o pessoal fica dizendo, então é Eduardo Lages. Se a gente tiver que reeditar algum duelo atual entre as famílias, um novo embate entre a família Lages e a família Melo, então será com o próprio Antônio Lages. Sinceramente, eu não posso lhe confirmar isso hoje. Eu já lhe falei isso. Não, eu estou falando em termos de possibilidade. O senhor acha que pode ter alguma possibilidade de haver uma eleição em que o grupo liderado pelo senhor e o grupo dos Melos possam novamente estar em lados opostos? Ou talvez uma composição para a próxima eleição? O que o senhor acha mais possível? Pois é, tudo é possível. Em política, tudo é possível, certo? Diz que política conversa. A gente conversando se entende. Entendeu? Já chegando na fase final aqui do nosso programa, o que o senhor considera os maiores entraves para o desenvolvimento de Batalha? Olha, o grande problema hoje que eu acho em Batalha é a falência do nosso setor agropecuário, que está praticamente falido e tem que ter um incentivo muito grande. Incentivo, certo, para instalação de pequenas indústrias, entendeu? Instalação de pequenas indústrias também seria uma boa, não tem. Então, Batalha, você analisa assim de um modo geral, como não tem indústria, não tem um setor agropecuário forte, tudo corre para a cidade vizinha. E Batalha, a tendência, certo, é crescer de uma maneira muito lentamente. E tem um setor aí que poderia ser muito explorado, as nossas cachoeiras. Cachoeira do Xixá hoje, está aí hoje numa solicitação muito grande, então tem que haver um trabalho, certo? Em cima disso, um trabalho com turismo, com empresa de turismo, para ver se o nosso turismo puxa a Batalha um pouquinho para frente. Terminando aqui a nossa conversa, qual a mensagem que o senhor deixa para os nossos ouvintes? O que eu queria falar para todas as pessoas que nos ouviram até esse momento, que pense bem, certo, na hora que for escolher os nossos próximos administradores, vereadores, prefeito, vice-prefeito, porque quem puxa o desenvolvimento do município, quem alavanca a assistência social, a educação, a saúde, o bem-estar social, tem que ser através da prefeitura. Se a prefeitura não se envolver com esses problemas de saúde, educação, social, infraestrutura, a tendência do município é sempre estar minguando. Então o prefeito tem que estar de olho nessa parte de infraestrutura, na parte de educação, na parte de saúde, para trazer profissionais competentes, porque esses às vezes implantam na localidade, no município, pequenos centros cirúrgicos, pequenas clínicas, que isso vai desenvolvendo o município. Veja aí o caso de Esperantina, que tem hoje
Quantas clínicas? Por quê? Porque o povo corre para lá, porque lá tem clínica de tudo hoje. Então, Batalha só tem uma pequena clínica aí, certo? O pessoal do Seu João Forte, está faltando outras. Tem que aparecer 2, 3, 10. Cada pessoa que vem para cá traz um dinheiro, esse dinheiro vai ser gasto aqui. E sendo gasto aqui, vai impulsionando, certo? O comércio vai impulsionando, as clínicas vai impulsionando tudo. Então, isso aí é a mensagem que eu deixo para o povo. Vamos pensar bem na hora de escolher os nossos administradores, prefeitos e vereadores. Isso é uma das nossas intenções aqui dentro do nosso programa, é exatamente levar esse debate político para a população, para que ela tenha subsídios, para na hora da eleição ela poder escolher o que é melhor para a batalha. Doutor Antônio, o senhor falou que não sabe ainda se vai ser candidato, se vai, mas que é uma possibilidade. Se houvesse a possibilidade de retornar à prefeitura, o que o senhor faria? O que esperar de uma outra gestão de Antônio Lages, caso fosse eleito? Antônio Pedro, novamente a educação, tempo integral. Saúde, especialista, pelo mínimo em 6 áreas, exemplificando: ginecologia, urologista, os homens estão aí todos com problema de próstata, ginecologia, urologista, pediatria, ortopedia, oftalmologia e também um clínico geral, que esse clínico geral é importante para orientar o paciente. E também não podemos esquecer o setor primário, a geração de emprego e renda, e a prefeitura comprar todo esse produto, é o cheiro verde, é o ovo. Então, Pedro, nós compramos melancia para merenda escolar, caju, milho verde, abóbora, compramos tudo e jogamos na merenda escolar. E o povo ficava satisfeito, porque ele produzia e a prefeitura comprava. Caldo de cana, compramos demais caldo de cana para a população de um modo geral. Então, eu repetiria tudo isso aí, certo? Repetiria tudo e não ia descuidar da cidade. Calçar o resto da cidade, ver as rodovias, entendeu? E fortalecer o máximo possível a educação. Certo. Então, pela sua fala, a gente vê que tem a prioridade mesmo para a educação e não podia deixar de ser, né? Pela sua formação humana, pela sua formação como médico, né? Então, doutor Antônio Lages, eu quero agradecer pela sua presença hoje aqui em Batalha, na estreia do programa Batalha em Debate. Muito obrigado pela sua presença. Esse bate-papo vai ser veiculado pelas rádios Bela Vista e Longar durante a semana, para que todos possam ter a oportunidade de ouvir a sua fala, né? A sua experiência enquanto gestor aqui de Batalha e como liderança política. E agradecendo a audiência de todos vocês, nos despedimos e voltamos a nos encontrar no próximo sábado, nesse mesmo horário, em mais uma edição do programa Batalha em Debate. Obrigado a todos e a todas e boa tarde. Doutor Antônio Lages, a sua despedida. Inicialmente, agradecer mais uma vez ao Antônio Pedro, ao Maurício e a todos que compõem aqui o meio de comunicação, e agradecer a todos aqueles que reservaram esse horário de meio-dia às 13 horas para ouvir essa conversa minha com o Antônio Pedro através dessa rádio Batalha FM. Então, obrigado a todos e um abraço a todos os batalhenses. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Obrigado e boa tarde, um abraço. Batalha em Debate. Apresentação: Dr. Antônio Pedro de Almeida Neto. 87,9. A rádio das grandes novidades.